Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O conteúdo desse vídeo de hoje é continuar a nossa sessão de vídeos sobre efeitos da inveja. Como eu disse para vocês, é um assunto muito extenso, eu tenho muitas experiências para contar, né, para que a gente entenda que inveja, gente, não é qualquer sentimento, não é uma coisa que a gente pode deixar para lá. Tanto para quem sente, para quem é vítima de inveja, a gente tem que entender que esse sentimento é uma feitiçaria. Não precisa da pessoa ir lá fazer obras, oferendas, não precisa. A pessoa ela faz feitiçaria dentro dela, ela faz feitiçaria dentro da casa dela, quando ela tem inveja por alguém. E a pessoa, quando ela é vítima de inveja também, se ela não tiver uma blindagem, se ela não buscar a proteção de Deus constantemente, gente, a inveja ela consegue destruir a vida da pessoa. Consegue trazer destruições grandes. Eu tenho muitas experiências sobre esse tema, tá? Então eu vou trazendo os vídeos aos poucos, né? Cada conteúdo, cada experiência que eu vou lembrando, que eu preciso compartilhar. E aqui eu quero falar com vocês, gente, sobre a experiência que eu tive. Como eu descobri que, na verdade, o meu pavor em dirigir, que na época eu tinha, que já foi repreendido no nome de Jesus, vinha de uma seta de inveja, que aquele medo, aquele pavor não era normal. Então vamos lá. A gente tem que questionar certos sentimentos que batem no nosso coração. Muitas das vezes a gente tem que questionar alguns pensamentos. Pensar, não, gente, isso não tá normal. Eu não era assim. Por que, que eu tô pensando assim? Eu não sentia isso. Por que, que agora eu tô sentindo? Então a gente tem que começar a se entender, olhar para dentro da gente e entender quando tiver alguma coisa de errado acontecendo, alguma coisa que não tá normal. Muitas das vezes acontece várias situações na nossa vida que a gente pensa que é normal, é coincidência, é circunstâncias, e na verdade você está sendo vítima de uma inveja. Então, se a gente não orar, não pedir a Deus uma blindagem, uma direção, a gente vai vivendo, né, de uma forma assim, sendo atacado o tempo todo por esse espírito maligno de inveja e nem percebemos que se trata de uma inveja. E nem percebemos que tem pessoas ao nosso redor provocando esse mal na nossa vida. Às vezes você tá quebrando a cara, nada vai pra frente. De repente é uma pessoa que tá perto de você, que você tá confiando, compartilhando a sua vida e você não percebeu que tá vindo um feitiço daquela pessoa através do espírito da inveja. Então, gente, é um feitiço. Eu tenho, eu tenho assim, testemunhos para contar vivos, muito fortes a respeito desse sentimento maligno. Então vamos lá. Gente, é normal quando a gente é recém-habilitado, né, ter um medo normal, porque no início nós temos dúvidas, não tem prática, né, não tem experiência, nós saímos da autoescola muito cru, né, na verdade, na maioria das vezes a gente aprende na rua mesmo, na prática ali, na marra, na verdade, né, aprende. Então, esse medo do início, gente, é muito normal. Qualquer pessoa vai sentir esse medo, qualquer ser humano vai sentir esse medo. Tem pessoas, né, que são arrogantes, que elas agem como se tivesse já nascido sabendo de tudo. Então elas agem como se já tivesse nascido dirigindo e acaba criticando e nem tendo paciência com quem está aprendendo. Mas na verdade todo ser humano passa por esse processo de aprendizado que causa medo, que causa pavor, tudo aquilo que é novo, né? A gente fica inseguro, então é normal. Esse medo é normal. Então nós precisamos identificar quando aquele sentimento é normal e quando está passando daquilo, aí já não é normal, tem alguma coisa por trás acontecendo. Então foi aí que eu me atentei para o que estava acontecendo. Então, gente, no início eu tive esse medo normal, esse pavor normal. Com o tempo eu fui praticando, eu fui ficando mais segura, já fui vencendo os medos, os obstáculos, né, normal, e fui ficando tranquila. Só que chegou uma certa época da minha vida, gente, que foi na época que eu tava mesmo tendo mais contato ainda com uma pessoa muito invejosa, né, que depois de tudo Deus me mostrou, já confirmou, eu já me afastei. Várias situações da minha vida aconteceu através da inveja dessa pessoa, que era uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu contava a minha intimidade. Uma coisa que eu falo, gente, por mais que vocês tenham alguém como amiga, que vocês tenham consideração, nunca abra a sua vida totalmente. Eu aprendi também que o nosso medo, as nossas inseguranças, nós não devemos contar para as pessoas. Nós precisamos contar para Deus, porque é Ele que vai nos ajudar a vencer. Então, eu fui muito assim. No início, quando eu tinha medo, eu acabei contando para muitas pessoas: nossa, eu tenho medo de fazer isso, nossa, eu tenho medo de fazer aquilo. E depois, gente, eu fui entender que muitas pessoas usaram a minha fraqueza contra mim mesma.
Muitas pessoas aproveitaram da minha fraqueza, do medo que eu contei para elas que eu tinha, usaram isso contra mim. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim. As nossas fraquezas, inseguranças, nem todas a gente conta para as pessoas. Nem todas as pessoas que estão ao nosso redor são de confiança para ouvir tanta intimidade. Então, é melhor você orar, falar com Deus sobre o que você sente, pedir Ele para te ajudar a vencer aquele sentimento. É mais seguro. Eu aprendi muito isso. Então, gente, hoje em dia não é todas as minhas fraquezas que eu conto para as pessoas. E olhe lá se eu conto. Então foi aprendizado, uma experiência muito grande para mim, esse tempo que eu tive contato com essa pessoa. E eu sei também que os meus relatos vão ajudar também vocês que estão aí, a identificar o que está ao seu redor, por que tantas coisas dão errado na sua vida, sabe? Então, gente, foi normal aquele medo do início. Depois eu comecei a pegar a segurança. Só que houve, gente, uma certa época que eu travei. Só que aquilo já não era normal, já não era mais um medo de iniciante, porque eu já tinha iniciado, já tinha praticado, já estava mais segura. Então, aquele tempo que me travou não foi uma coisa normal. Aí eu fiquei travada por um tempo, deixei o carro de lado por um tempo. E, gente, a vida foi passando, o tempo foi passando e eu deixei como se fosse a coisa mais normal do mundo. E toda vez que eu pensava em pegar aquele carro, era como se eu nunca tivesse pegado antes, era como se eu estivesse iniciando de novo, sentindo aquele medo todo de novo. Aí teve um certo dia, conforme a gente vai orando, Deus vai abrindo a nossa visão, né? Foi uma pessoa que eu contei no relato, né, de inveja, de outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que na época que eu tirei minha carteira, foi uma pessoa que chorou, porque ela nunca conseguiu tirar dela. Na época ela não tinha conseguido tirar dela. Ela chorou porque me viu conseguir na minha. Então daí, gente, já foi um sinal muito claro. A pessoa ficou infeliz porque eu conquistei a minha carteira. Então aí ela já deu um sinal. Só que a gente vai empurrando com a barriga, vai ficando cega, né? Porque eu não estava firme em oração. Eu orava, mas não estava firme com Deus. Então Deus me deu vários entendimentos, várias situações para abrir o meu olho. Eu custei um pouco a abrir meu olho. Eu quebrei muita cara para abrir o meu olho. É como se aquela inveja, aquela influência, manipulação da pessoa tivesse tendo um feitiço sobre mim, que eu custei ver, eu custei perceber todo o mal que estava me causando. Aí chegou nessa época, gente, que eu fiquei travada. Houve um tempo que eu parei e pensei, falei, gente, mas por que eu tô travada assim? Não é possível, eu lutei tanto, eu batalhei tanto, só eu e Deus sabe o que eu passei para conseguir tirar minha carteira. Por que agora eu vou ficar parada desse jeito? Comecei a me questionar, falei, gente, isso não é normal. Isso que eu tô sentindo não é normal. Porque quando eu penso em pegar de novo o carro, é como se eu estivesse começando, é como se eu não soubesse nada. Sendo que aquela fase de início, de recém-habilitada, de passar medo, apavoramento, eu já tinha passado por aquilo. E eu comecei a questionar na minha cabeça, falei, não, isso não tá normal, eu não vou aceitar isso, porque eu batalhei demais, eu batalhei muito, Deus sabe o tanto que eu batalhei para tirar essa carteira, foi Deus que me deu. Deus me deu com o meu esforço. Eu não paguei, eu não facilitei, eu não fiz de forma desonesta, eu fui lá e tirei com o meu esforço e com o meu suor, através das minhas orações e de Deus que me deu essa vitória. Falei, não vou aceitar e comecei a determinar aquilo dentro do meu coração. Eu acordei para a vida. Eu acordei e comecei a entender que aquilo não estava normal. Falei, não, vou começar de novo, vou começar a praticar de novo. Eu não vou deixar isso me travar. E eu comecei a praticar de novo, gente. É lógico, quando eu comecei a praticar de novo, fiquei toda feliz da vida, né? Fui lá, passei pelos primeiros dias, pelos medos, pelos perrengues, né? Quem dirige sabe os perrengues que a gente passa. E passei, gente, comecei a ficar segura de novo. Comecei a ficar segura de novo. Só que isso eu guardei só pra mim, não fiquei contando pra ninguém. Só que essa pessoa, que é a pessoa que tinha contato na minha vida, muito invejosa, ela me viu. Ela me viu dirigindo. Inclusive, né, na época me viu dirigindo, né? E na época até me questionou. Quando me viu dirigindo, a pessoa já mandou mensagem pra mim, uai, já perdeu o medo? Então, gente, pensa, mais um sinal que já era pra me ter acordado. Como assim, uai, já perdi o medo? Como se a pessoa tivesse incomodado de eu ter perdido o medo. Como que ela lembrou que eu tava aquele tempo todo ali com medo? Porque lá no passado eu tinha contado pra ela do medo de iniciante. Por isso que eu falo com vocês, a gente conta e a pessoa usa aquilo contra a gente. Então ela ficava ali em cima o tempo todo para ver se eu ia voltar a sentir aquele medo. Naquele comentário daquela pessoa, gente, eu já senti que ela ficou muito incomodada. Gente, por Deus do céu, foi ela fazer aquele comentário que eu comecei de novo ter todos aqueles sintomas de medo e de pânico. Depois daquele dia que a tal pessoa me viu e comentou, toda vez que eu pensava em pegar o carro, gente, o meu coração ele acelerava, é como se estivesse dando uma crise de ansiedade.
Parecia que eu saía aqui e voltava. Me dava dor de barriga, meu coração acelerava, me dava pânico, me dava ansiedade, me dava medo, que eu suava. Eu ficava assim, gente, por que eu tô sentindo assim? Eu não tava assim. Eu não tinha me atentado ainda que era a inveja da pessoa, porque a inveja é uma feitiçaria. E ali, gente, eu passei vários dias, vários processos, eu acho que foi meses que eu passei sentindo esse medo. Só que era um medo, gente, muito estranho, era um medo assim que não era aquela coisa de quem tá tirando a carteira, até porque eu já tinha tempo que eu tinha carteira, já tinha passado por aquele processo de medo, né, do início. E era um medo, gente, muito estranho. Parecia que toda vez que eu pensava em pegar o carro, que eu pegava a chave, baixava um trem, uma escuridão, uma nuvem negra em cima de mim, que eu sentia tudo no meu corpo. Eu sentia tremor, eu sentia dor de barriga, meu coração acelerava, eu sentia pânico, meu mão suava. Gente, eu ia tipo assim, dava dor de barriga toda hora, como se eu tivesse comido alguma coisa que me fez mal. E naquilo passei vários dias assim. Só que eu determinava no meu coração, falei, Deus, com medo, mesmo com sentindo isso, eu vou, porque eu não vou ficar parada, eu não vou deixar o mal me travar. Isso não tá normal. Então, gente, mesmo sentindo tudo aquilo, eu ia, eu pegava, eu dirigia, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer, eu não deixei aquele medo me vencer. Porque ali Deus já começou a abrir minha visão que tinha algo acontecendo por trás daquilo. Então eu ia, só que quando eu entrava, gente, no carro para dirigir, tudo aquilo passava. Aí eu tinha uma paz, uma segurança, me sentia bem dirigindo. Aí eu comecei a observar, falei, gente, esse mal ele vem contra mim é quando eu penso em pegar, é quando eu penso em tirar o carro da garagem. Então esse mal ele tá tentando fazer com que eu não pegue, porque quando eu pego, eu entro para dirigir, eu me sinto bem, eu me sinto segura dentro do carro, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei dirigir. Eu batalhei para isso. Só que esse mal, ele tá tentando me privar de pegar o carro. Porque ali eu não pego, eu ia ficar de novo por um tempo travada, como eu já tava antes, né? Que eu não tava cega na época. E é isso que o mal quer. E eu comecei a pensar, eu falei, gente, tem alguma coisa barrando, tem alguma coisa me pedindo. E eu não tinha ainda tido a certeza de que foi a tal pessoa, que foi inveja da tal pessoa. Então ali, gente, eu comecei a orar e sentindo aquele mal o tempo todo, sentia, mas eu não deixava de pegar. Toda vez que eu saía, eu repreendia o mal, mas ali, gente, eu sentia do mesmo jeito, o mesmo pavor, o mesmo medo. E era a mesma situação. Entrava no carro e eu me sentia bem. Então era um mal que estava me fazendo nem pegar no carro. Era um mal que queria que eu travasse ali no medo e não pegasse mais. Só que Deus estava me dando a ousadia de vencer aquele medo, aquele pavor que eu sentia e eu pegava. E quando eu pegava, eu me sentia segura. Então sabia que aquilo ali era um mal para me impedir de pegar. Eu comecei a orar, comecei a repreender, comecei a falar, Deus me mostra o que está acontecendo, tem alguma coisa de errado. Teve um dia que veio na minha mente, eu falei, gente, alguém fez algum feitiço para mim não pegar nesse carro. Tem alguma feitiçaria lançada para mim não pegar. E é feitiçaria, né, gente? Inveja é uma feitiçaria. Eu tive esse entendimento que o mal estava ali me oprimindo para mim não pegar. Só que eu pegava, porque para honra e glória do Senhor, Deus me deu força, coragem e ousadia. E eu pegava, só que, gente, esse medo me acompanhou por meses. Por meses eu sentia esse pavor. E toda vez que eu entrava no carro, eu ficava calma. Eu tinha certeza do que eu estava fazendo, eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. Só que todas as vezes que eu pensava em pegar, que eu pensava em sair, me vinha esse sentimento maligno, que era algo mandado através da inveja, através da feitiçaria da inveja. Para vocês verem que é uma feitiçaria, gente. Aquilo é uma feitiçaria. Eu senti tudo aquilo no meu corpo, acontecia tudo para mim não pegar. Dava dor de barriga, dava, nossa, tudo, gente, tudo eu sentia para não pegar. Então, ali eu fui pedindo a Deus, né, para me mostrar o que estava acontecendo. Teve um certo dia que eu sonhei que eu estava parando no morro e que tinha uns espíritos mirins, sabe, uns espíritos pequenos dentro do carro que ficava me tentando, me atormentando. Puxava o freio de mão, tentava me impedir de virar o volante e estava me perturbando para mim não conseguir dirigir. Quando eu acordei, gente, eu tive certeza, é algo mandado. Alguém mandou alguma coisa para mim não conseguir dirigir. Aquele sonho ali já foi Deus abrindo meu olho, né? E ali, gente, eu comecei a minha batalha. Fiquei meses, confesso pra vocês que eu fiquei meses sentindo aquele medo, aquele pavor, que era um medo e um pavor, gente, que não é normal, não é normal. Nem quando a gente tira a carteira de início de habilitada, que eu sei muito bem o que eu senti no início, o que eu senti depois, o que eu senti depois foi muito mais forte, foi algo assim muito maligno mesmo.
Não se compara a nada, nenhum medo, nem outro medo que eu tinha sentido na minha vida, pra te falar a verdade. Então foi algo assim muito mandado. Foi algo ali que estava muito forte, muito presente, tentando me impedir. Então, nesse primeiro sonho, eu já tive certeza. Primeiro, eu já tinha vindo na minha mente que algum feitiço tinha sido feito. Depois foi esse sonho. E naquilo, gente, eu comecei essa batalha. Comecei a orar, comecei a me ungir, comecei a repreender. E fiquei por meses só na coragem, pegando, vencendo o medo, né, na força, na fé, na ousadia e pegando a si mesmo. Continuei fazendo assim mesmo sentindo aquele medo, aquele pavor. Mas só Deus sabe o quanto eu senti, só Deus sabe a luta que foi. E então fiquei meses sentindo aquilo, né, gente? Por fim, e eu ficava determinando, tá repreendido em nome de Jesus. O que que é isso? Que seja o que for, o mal que foi mandado, a feitiçaria que foi mandada, já tá repreendido. Repreendi, orava, ungia, tomava água ungida, fazia tudo assim que estava ao meu alcance, sabe? Pedindo Deus para repreender, para repreender. E naquilo Deus já me deu o entendimento. E, e tipo assim, depois desse sonho, desses espíritos mirins que estavam me atormentando, eu tive certeza que foi algo mandado. E ali, gente, eu fui passando por esse processo, vencendo, né? Eu não deixei a covardia, o medo, aquele pavor me barrar e me parar de novo. Porque uma vez lá atrás já tinha me parado, já tinha me barrado, aquela inveja já tinha me barrado. E eu não tinha me atentado. Continuei tendo contato com essa pessoa. Então essa pessoa sabia de tudo, essa pessoa queria saber se eu estava indo, se eu estava perdendo medo, se estava sendo isso, se estava sendo aquilo, a pessoa sondando sobre a minha vida. E eu nem me toquei que tudo isso vinha dela. Eu nem me toquei que tudo isso vinha da inveja dela, né? Então eu fiquei ali por vários meses sentindo isso, repreendendo, pedindo Deus para lançar por terra, e em nome de Jesus. E com o tempo que eu falo com vocês, que deve ter sido uns 2 meses que eu fiquei assim, diretos, tendo esses tipos de sentimento, e ali começou a parar, começou a ser repreendido, comecei a ter mais segurança, eu já não sentia mais aquele coração acelerado, e era só antes de pegar, porque na hora que eu entrava dentro do carro eu me sentia segura, eu sabia o que eu estava fazendo. E ali começou a passar, gente, graças a Deus, Deus começou a repreender aquele mal, e meu olhar sobre aquela pessoa, ele foi abrindo mais ainda. Eu fui entendendo a inveja daquela pessoa. Eu fui entendendo que aquilo ali estava vindo dela, porque ela ficava tentando sondar. Ah, você já foi aqui? Você já foi ali? Ah, que você já perdeu medo? Já perdeu medo? Desse jeito, sabe? Então Deus foi me dando entendimento, né? Como tantas outras coisas que veio daquela influência, da minha aproximação com aquela pessoa, esse pavor também veio da inveja dela. Aquele pavor, aquele medo não era normal, não era algo natural. Porque é natural no início sentir mal, mas aquilo lá não era natural. Aí Deus começou a tirar aquilo de mim, né? Para honra e glória do Senhor, não sentir mais aqueles sintomas, graças a Deus. Né? Com Deus à minha frente, eu vou em qualquer lugar para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nada tem poder de me travar, nada tem poder de me barrar, porque a vitória foi Ele que me deu. E ali, gente, depois eu tive um outro sonho. Quando os sintomas começaram a passar, um outro sonho, esse último sonho já foi uma confirmação do mal que Deus estava tirando. E aqui nesse sonho, gente, eu vi realmente o espírito da inveja. O espírito da inveja eu vi nesse sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar, no estacionamento, que eu ia entrar no carro para me sair, para me vir embora para minha casa, né? Eu estava num certo lugar que parecia até ser longe, só que eu não sei identificar que lugar era. Na hora que eu abri a porta do meu carro para sentar, tinha um senhor sentado. Quando eu acordei, gente, eu achei que era um senhor. Depois Deus foi me dando entendimento que aquilo ali era o espírito de inveja. Eu vi o espírito de inveja. Então ali, gente, eu abri a porta do carro e o senhor já estava sentado no carro. E ele virou para mim e falou assim, que não é você que vai levar o carro, não, sou eu que vou levar. Tipo assim, como se tivesse autoridade dentro do meu carro. Como se tivesse autoridade sobre a minha vida, de me conduzir para algum lugar. Aí eu olhei para ele, senti uma coisa maligna, eu falei, não, o que você tá fazendo? Esse carro não é seu, aqui não é o seu lugar. Esse carro é meu, quem vai dirigir ele sou eu, você não tem lugar. Pode sair daí. E eu fui, gente, tirei aquele senhor do lugar, ele já estava no banco do motorista para me conduzir, ele não queria que eu conduzisse o carro. E aí eu fui e falei com ele, pode sair daí. Gente, eu coloquei aquele senhor para fora, sentei no carro e falei, agora eu vou. Você me dá licença que nem nesse carro você vai entrar mais não. E ele ficou ali, gente, eu saí com o carro. E eu lembro que eu tava num lugar que eu não sabia nem voltar para casa, era uma BR, um lugar longe, eu sei que era um lugar longe. Aí minha filha tava do lado, eu só virava pra ele e falava assim, coloca aí no GPS o nosso endereço que eu não sei ir embora daqui não, mas nós vamos embora. E esse homem não vai com a gente mais não. E ali, gente, eu saí entrando, sabe, numa rua, eu entrei numa rua de terra, tipo um lugarzinho de terra, onde vinha tipo uns assaltantes correndo atrás de mim, querendo me pegar junto com o carro. E naquilo eu saía correndo com o carro e desviava daqueles assaltantes.
É como se estivesse ali acontecendo uma batalha para que eu não pegasse, não dirigisse aquele carro, para que eu não saísse daquele lugar. Aí, gente, por fim, eu saí daquelas ruas de terra e já saí na entrada de uma BR. E só falei com a minha filha, agora coloca o endereço de casa que a gente vai embora para casa. E saí pegando a BR para vir embora para casa. Naquilo eu acordei. Quando eu acordei, gente, eu já senti que Deus estava me dando ali uma autoridade, um espírito de força, de ousadia, para mim nunca mais sentir aquele apavoramento que eu sentia. Para mim nunca mais sentir aquele medo. Isso eu entendi. Só que no primeiro dia ali que eu sonhei, eu não entendi muito bem aquele senhor. Eu não entendi o que era aquele senhor. Aí depois, gente, conforme foi passando os dias, Deus foi me dando entendimento. Aquilo lá era o espírito da inveja. A inveja estava me conduzindo, a inveja estava me levando, a inveja estava ali dentro daquele carro, me impedindo de pegar, de conduzir. Então Deus me mostrou que aquele senhor ali que estava achando que tinha autoridade dentro do meu carro, na direção daquele carro, que queria me levar, que queria me conduzir, era o espírito da inveja. E Deus me deu autoridade naquele momento para arrancar ele dentro do meu carro e determinar que eu ia sozinha, que ele não ia mais entrar naquele carro. E depois daquilo, gente, nunca mais, para a honra e glória do Senhor. Eu nem lembro direito as sensações que eu sentia. Eu sei que eram sensações fortes, de pavor e de medo, mas para a honra e glória do Senhor, eu nunca mais senti coisa igual. E naquilo ali, depois daquele sonho, Deus me deu confirmação que na verdade era o espírito de inveja. Era a feitiçaria da inveja, não era uma macumbaria que alguém tinha feito para me fazer travar, para me não dirigir. Era o espírito da inveja que estava ali. E Deus me deu entendimento conforme foi passando aqueles dias, aquela semana, que era o espírito de inveja e foi vindo daquela pessoa que eu estava tendo contato. Tanto que depois essa pessoa, né, correu para tirar a carteira dela, correu para comprar um carro igual ao meu. Então, assim, gente, ficou tudo muito nítido. A inveja, o tamanho da inveja que aquela pessoa estava nutrindo há muito tempo. E todo aquele tempo que eu fiquei travada sem dirigir, com medo lá no início, é por causa da inveja. Ela estava ali em cima de mim, sondando o tempo todo, porque eu ficava falando com ela que eu não queria, que eu estava com medo. Então, ela usou todo aquele medo contra mim mesma. A minha fraqueza que eu contei para ela, ela usou contra mim. E ela ficou tranquila, ela ficou satisfeita na época que eu tava travada, que eu não tava mais pegando o carro. Aí o dia que eu despertei, que eu quis pegar, aí ela ficou revoltada. A inveja dela aumentou. Por isso que ela perguntou, nossa, já perdeu o medo? Isso é tipo de comentário para fazer? Então naquele comentário já havia uma maldade. E depois que ela viu que eu já tinha pegado, que eu já tinha vencido todo aquele mal que tinha sido enviado, ela correu para tirar dela. Tanto que ela correu para tirar dela e ela correu para comprar um carro igual ao meu. Então, gente, foi muito nítido o espírito de inveja, a ação da inveja. Mas isso aqui também é para vocês entenderem que inveja é um espírito. Nesse sonho, Deus me mostrou o espírito de inveja dentro do carro. Eu tive total certeza de que era aquilo que me trazia todo aquele mal, todo aquele sentimento maligno, né? Então, gente, é um testemunho para a gente abrir muito o olho e entender que muitos sentimentos que a gente tem não é normal. Eu via que aquele medo, aquele pavor não era algo normal, era algo do maligno. Não era um pavor, sabe, do nosso humano, né? Que o humano, ser humano é normal ter insegurança, ter medo, tudo isso é normal. Mas se é um medo que te trava, não te deixa sair do lugar, se medo vira um pavor, já não é coisa natural, é algo maligno. E a gente precisa lutar contra isso. De repente uma tristeza, uma angústia, sentimento de depressão que você sente, você pensa que é algo natural. Você nem se toca que talvez seja alguém que está ao seu redor torcendo para a sua vida dar errado. Você não se toca que alguém do seu lado que tá te invejando, que tá querendo tudo que é seu. Sabe? De repente você quer sumir da sua casa, largar seu casamento, largar seu trabalho, largar tudo. De repente é alguém que tá do seu lado que tá querendo o seu lugar. De repente você quer largar o seu marido. Quer largar alguma coisa que Deus te deu por causa de inveja de alguém. Porque a pessoa quer estar no seu lugar, a pessoa quer ter o que você tem e a pessoa quer ser o que você é. Então, gente, esse assunto ele é muito extenso. Eu tenho muitas experiências para contar. Né? Nos próximos vídeos, né, eu vou gravando conforme eu vou lembrando, mas é um assunto muito extenso, foi um assunto assim que Deus me deu muitas experiências, muitas situações, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida por causa desse sentimento maligno, por causa de pessoas que eu mantinha por perto, que eu tinha por perto, né, que eu confiava, que eu contava a minha intimidade, que eu contava os meus planos e tudo dava errado, mas era por causa da inveja. Depois que eu fechei a boca, que eu aprendi a abrir os meus olhos, né, a enxergar quem realmente está ao meu redor, a entender, né, até na expressão do rosto da pessoa, se ela está com sentimento de inveja, Deus me blindou. Eu nunca mais senti esse tipo tive esse tipo de sentimento, esse tipo de pavor que eu experimentei nessa época, que foi algo maligno, foi algo muito forte.
que não tem como falar que veio do natural, que veio do humano, veio do maligno, e Deus me deu confirmação, e Deus me deu livramento graças a Ele. E Ele me deu livramento no momento que eu peguei firme em oração, que eu percebi que tinha algo de errado acontecendo, orei, repreendi, jejuei no nome de Jesus, e aí Ele me livrou. Então, gente, fique atento a vários sinais que você tem na sua vida. Fique atento a vários sintomas. De repente, as coisas estragam, você começa a adoecer, seus filhos adoecem, seu casamento começa a dar briga, você tem vontade de sumir. Gente, muitas das vezes é a atuação desse espírito maligno de inveja. Aprenda a olhar quem está ao seu redor, aprenda a olhar as pessoas, a ver a afeição das pessoas, sabe? Ver como que a pessoa se comporta quando você conta uma vitória sua, se a pessoa ficou feliz ou se ela ficou triste. Nesse meu caso ficou muito nítido, a pessoa chorou de tristeza quando eu tirei minha carteira. Então, gente, é uma inveja assim que maligna mesmo, que estava ainda fazendo mal, né? Não só para mim, mas a pessoa que sente também, ela fica na escuridão. A pessoa ela fica aprisionada nessa escuridão, a vida dela não vai para frente. Então, é um sentimento que não compensa nutrir no nosso coração. Sentimento maligno que vira feitiçaria. A inveja, ela apodrece os ossos, principalmente de quem sente. Atinge sim a pessoa que é vítima, mas quem sente também definha. Então, vamos observar quem está ao nosso redor. Não conte as suas dúvidas, seus medos, as suas inseguranças, os seus planos, sabe? As suas intenções para as pessoas. Não conte, gente, senão não dá certo. Muitas vezes vem da própria família, infelizmente. Então vamos vigiar, né? Cuidar da nossa vida, blindar nossa casa, os nossos filhos, nosso casamento, nosso marido, blindar tudo que a gente tem, tudo que Deus deu. Porque o que mais tem hoje é pessoas que estão doentes de inveja. Pedir a Deus para nos guardar, abrir a nossa visão. Se a gente estiver debaixo de algum feitiço, de manipulação dessas pessoas, porque eu estive debaixo de manipulação da pessoa, que eu não conseguia enxergar quem ela era, isso acontece muito, porque eu estava na época estava desapercebida, que a gente peça a Deus para abrir os nossos olhos, né, para que a gente possa despertar, porque às vezes sua vida só vai para frente quando você deixar certas amizades, sua vida só vai para frente quando você se afastar de certos parentes. Porque, de repente, é quem está do seu lado está travando a sua vida através do olhar de inveja. Então, gente, ore e vigie. E lembre-se sempre que não é um sentimento qualquer. É uma feitiçaria da alma. E vamos pedir a Deus proteção no nome de Jesus contra esse mal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se vocês têm algum relato sobre esse tema, gente, que é muito extenso, pode colocar também nos comentários. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!